Quanto tempo demora para transferir um consórcio Bradesco? A transferência de um consórcio é um processo importante e muitas vezes necessário para os participantes do consórcio. Seja por mudança de planos, dificuldades financeiras ou simplesmente por não mais desejar manter o investimento, entender quanto tempo leva para transferir um consórcio, especialmente com uma instituição específica como o Bradesco, pode ser crucial para planejar adequadamente essa transação. Neste artigo, vamos explorar em detalhes quanto tempo pode demorar para transferir um consórcio do Bradesco, os fatores que podem influenciar essa duração e dicas para agilizar o processo. Grupo no WhatsApp. Participe agora e tire suas dúvidas. O processo de transferência de consórcio Bradesco. Antes de discutir o tempo necessário para transferir um consórcio do Bradesco, é importante entender o processo envolvido nessa transação. A transferência de consórcio envolve a cessão dos direitos e obrigações do titular da cota para outro interessado. Isso inclui responsabilidades como o pagamento das parcelas mensais e benefícios como a possibilidade de ser contemplado com um bem ou serviço desejado. No caso específico do Bradesco Consórcios, o processo de transferência geralmente segue algumas etapas básicas. Negociação entre as partes, o titular da cota, também conhecido como cedente, e o novo interessado em adquirir a cota, também chamado de cessionário, negociam os termos da transferência, incluindo o valor a ser pago pela cota e quaisquer outras condições relevantes. Preparação da documentação. O cedente e o cessionário preparam toda a documentação necessária para formalizar a transferência. Isso pode incluir formulários de solicitação de transferência, documentos de identificação, comprovantes de residência, entre outros. Submissão à administradora. A documentação completa é submetida à administradora do consórcio Bradesco. A equipe da administradora analisa os documentos e verifica se estão em conformidade com os requisitos estabelecidos. Aprovação da transferência. Após a análise da documentação, a administradora do consórcio Bradesco aprova a transferência. Esse processo pode levar algum tempo, dependendo da carga de trabalho da equipe responsável e da complexidade da transferência. Formalização da transferência. Após a aprovação da administradora, a transferência é formalizada por meio da assinatura de um contrato de compra e venda da cota. Esse contrato estabelece os termos e condições da transferência e deve ser assinado pelo cedente, cessionário e representante da administradora do consórcio Bradesco. Atualização dos registros. Por fim, a administradora do consórcio Bradesco atualiza os registros internos para refletir a transferência da cota para o nome do novo titular. Fatores que influenciam o tempo de transferência. Vários fatores podem influenciar o tempo necessário para transferir um consórcio do Bradesco. Alguns dos principais fatores incluem: documentação completa e correta. A apresentação de toda a documentação necessária de forma completa e correta desde o início pode acelerar significativamente o processo de transferência. Se houver qualquer problema ou falta de documentos, isso pode atrasar o processo enquanto o cedente e o cessionário corrigem as pendências. Negociação entre as partes. O tempo necessário para negociar os termos da transferência entre o cedente e o cessionário também pode influenciar a duração total do processo. Se houver discordância em relação aos termos ou condições da transferência, isso pode causar atrasos enquanto as partes tentam chegar a um acordo. Aprovação da administradora. O tempo necessário para a administradora do consórcio Bradesco aprovar a transferência pode variar dependendo da carga de trabalho da equipe responsável e da complexidade da transferência. Em alguns casos, pode ser necessário aguardar alguns dias ou semanas até que a aprovação seja concedida. Comunicação eficiente. Manter uma comunicação eficiente com a administradora do consórcio Bradesco pode ajudar a acelerar o processo. Ficar em contato regularmente e responder prontamente a quaisquer solicitações de informações adicionais pode ajudar a evitar atrasos desnecessários. Tempo médio de transferência de consórcio Bradesco. Embora o tempo necessário para transferir um consórcio do Bradesco possa variar dependendo dos fatores mencionados acima, em geral, o processo pode levar de algumas semanas a alguns meses para ser concluído. Em muitos casos, o processo pode ser concluído em cerca de 30 a 90 dias, mas é importante estar ciente de que esse prazo pode ser mais longo em alguns casos, especialmente se houver complicações ou pendências durante o processo. Dicas para agilizar o processo de transferência.
Se você está considerando transferir um consórcio do Bradesco e deseja agilizar o processo, aqui estão algumas dicas úteis. Certifique-se de fornecer toda a documentação necessária de forma completa e correta desde o início. Negocie os termos da transferência de forma clara e transparente com o novo interessado. Mantenha comunicação frequente com a administradora do consórcio Bradesco para acompanhar o andamento da transferência. Esteja preparado para resolver rapidamente quaisquer problemas ou pendências que possam surgir durante o processo. Grupo no WhatsApp. Participe agora e tire suas dúvidas. Conclusão. Transferir um consórcio do Bradesco pode ser um processo que exige tempo e paciência, mas com o devido planejamento e organização, é possível concluir a transação de forma eficiente. Ao entender os principais fatores que influenciam o tempo de transferência e seguir as etapas do processo cuidadosamente, você estará bem preparado para realizar a transferência do seu consórcio do Bradesco dentro de um prazo razoável. Lembre-se sempre de buscar orientações adicionais junto à administradora do consórcio Bradesco, se necessário, e de manter comunicação frequente para acompanhar o andamento da transferência.